Saudações, caro formando. Vamos continuar com a nossa maratona de resolução de exercícios. Neste caso, havemos de resolver praticamente o mesmo exercício anterior, mas agora para um circuito paralelo. Bom, é importante também vos lembrar um bocado sobre as conclusões. Agora estamos a ver a conclusão do sistema paralelo, no circuito paralelo, em que temos a mesma tensão e corrente diferentes. Então, a tensão vai ser a mesma e a corrente vai ser diferente. Então, este é o princípio que é usado em sistemas paralelos. Nem sempre a corrente vai ser diferente. Assim como lá também, nem sempre a tensão é diferente entre os resistores que fazem parte do mesmo sistema. Então, existem casos, sempre que os valores das resistências forem diferentes, obviamente que a tensão e a corrente vão ser diferentes dependendo do tipo de circuito que estivermos a trabalhar com ele. Mas são conclusões que vocês já as conhecem, estudaram na 10ª, estudaram em CC, então não vou me focar muito em explicar isso daí. Ok, então vamos voltar. Tenho que pegar aqui a minha mesa para poder escrever. Para começar, sabemos agora que é um sistema paralelo, não preciso escrever, já está aí o circuito. Então temos os dados. Ok, temos aqui os dados. Primeiro temos a tensão, que é igual a 25 volts, você já sabe isso. A resistência 1 é igual à resistência 2, que é igual a 10 ohms. Mas temos também a resistência total. Agora, eu vou esticar um bocado o nosso quadro para fazermos a resistência total no outro lado. Desculpa. Porque vai ocupar um bocado de espaço, Então, vou levar isto para o outro lado e depois vamos de voltar. Então, nós queremos a resistência equivalente no nosso sistema paralelo. Então, em sistema paralelo, vocês já viram que a resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência equivalente. Resistência equivalente e resistência total é a mesma coisa, só não façam confusão porque eu falo as duas coisas. Então, é igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3 mais 1 sobre resistência N, porque podem ter múltiplas resistências. Então, certamente que você aprendeu, talvez, não sei quem é teu formador de matemática, mas vocês aprenderem em algum momento na vossa vida sobre sobre propriedades da divisão, certo? Então, se forem a ver, isto daqui são divisões, em que temos um lado 1 em todas as coisas, Então, vamos lá nos focar simplesmente até a resistência 2 agora. Depois vamos entender o motivo. Então, se nós temos isso, estamos a dizer que a nossa equação agora virou 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2. Ok. Se nós tivermos que calcular isso, vocês sabem que a primeira coisa que nós teremos que fazer é que a resistência 1 possivelmente pode ser diferente da resistência 2, por isso que temos que fazer MMC. Então, isso daí faz parte da matemática, Aqui vai ter resistência 2, aqui vamos ter resistência 1. Então, isso daqui é MMC normal, que vocês já conhecem. Então, para isso, vamos multiplicar isso daqui, e vamos multiplicar isto, depois multiplicamos isso, Vocês já sabem isso. Estou a ignorar a resistência equivalente agora. Então, eu posso dizer que isso equivale a dizer resistência 2 sobre resistência 1 vezes resistência 2. Por que isto? Vocês sabem que aqui nós temos 1, Mas vocês também sabem que 1 vezes qualquer coisa é igual a esse número mesmo, é igual a essa qualquer coisa mesmo. Então, por isso que eu não estou a repetir 1 aqui, porque tinha que ser 1 vezes resistência 2, que é isto daqui. Resistência 2 multiplica em cima e resistência 2 multiplica em baixo. Isso é uma propriedade da matemática, vocês já conhecem. Então, temos aqui mais resistência 1, para fazer exatamente a mesma coisa. Resistência 1 sobre resistência 2 vezes resistência 1. Ok. Notem que resistência 2 vezes resistência 1 é a mesma coisa que dizer resistência 1 vezes resistência 2. Isto é matemática básica, É mais ou menos 5 vezes 2 e 2 vezes 5. É simplesmente mudar de posição. Isso daqui é igual a 10, isto também é igual a 10. Se você quiser, põe na máquina calculadora. Aqui tinha que ser 5, não 2. Isso daqui é igual a 10. Então, se quiser, coloca na máquina calculadora que irá te mostrar o valor. Então, nós podemos chegar à conclusão que isto é a mesma coisa. Notem, agora só é de mudar esta parte mesmo. Então,
teremos aqui resistência 2 sobre resistência 1 vezes resistência 2 mais resistência 1 sobre resistência 1 vezes resistência 2. Por quê? Porque nós já vimos que não importa a posição, é propriedade comutativa, né? Não importa a posição, qualquer uma delas, isto daqui vai funcionar. Então, por isso que eu coloquei, por vez de resistência 2 e resistência 1, coloquei resistência 1 e resistência 2 aqui. Conseguiram entender até aí? Perfeito. Então, tem outra propriedade da matemática que vocês aprenderam, né? Que é propriedade, na verdade, da divisão, né? Epa, não é isto que eu queria, é isto aqui. Perfeito, só para esticar um bocado o quadro. Então, melhor eu ir apagar o que está aqui em cima, para não ter que andar a esticar o quadro todo momento. Ok. Então, o quadro vai voltar na sua posição inicial. Perfeito. Então, vocês aprenderam algumas propriedades na matemática. Por exemplo, vocês viram que quando tem A sobre B mais C sobre B, isto é a mesma coisa que dizer A, C, aliás, desculpa, A mais C sobre B. Então, isto daqui é uma propriedade matemática. Se vocês quiserem, é só irem ver as propriedades da divisão, onde irem encontrar isto daqui. Se vocês têm soma de duas frações que têm o mesmo denominador, vocês só precisam manter um dos denominadores, somar em cima e depois dividem. Isso daí está tudo limpo, né? Eu acho que vocês conhecem esta propriedade. Então, se vocês forem anotar aqui, nós temos R1 vezes R2, que é a mesma coisa que dizer R1 vezes R2. Então, nós podemos fazer uma coisa que chamamos de determinar variável. Então, é dizer que R1 vezes R2 é igual a dizer que a letra, nós já vamos escolher a letra que quisermos, lá que usamos A e B, lá em cima não é de usar novamente A e B, é de usar X. Então, R1 vezes R2 é a mesma coisa que dizer X. Então, sendo assim, eu posso continuar com o meu cálculo, dizendo que isto é a mesma coisa que dizer R2 sobre X. Por que sobre X? Porque é R1 vezes R2. Isto aqui, R1 vezes R2. Então, substitui com X. Mais R1, que é isto aqui, sobre X novamente. Por quê? É R1 vezes R2. E eu já disse que R1 vezes R2 é igual a dizer X. Então, se for anotar, já estamos nesta propriedade aqui. Temos R2, que é A, temos R1, que é C, depois temos o B, que é X e X. Então, vocês já sabem que eu posso escrever isso desta forma. Então, posso dizer que 1 sobre resistência equivalente é igual a R2 sobre, aliás, R2 mais R1 sobre X. Bom, mas aqui também tem muitas coisas, né? Tem R2 mais R1. Eu posso fazer o mesmo princípio de determinar variável. Agora é dizer R2 mais R1 é igual a Y. Então significa que eu posso trocar essa coisa aqui por Y. Ok, então sendo assim, vou mudar a esferográfica. Posso dizer que isto equivale a dizer resistência equivalente é igual a Y. Desculpa, não é resistência equivalente. 1 sobre resistência equivalente. Tenho que apagar isso. Ok. 1 sobre resistência equivalente, que é a nossa equação principal, é igual, agora posso dizer que é Y porque é R1 mais R2. A Y sobre X, que é esse daqui. Que é esse X que está a vir de cá, né? Então, sobre X. Isto daqui é muito mais simples de tu notares que agora estamos a falar de produto dos meios igual a produtos dos extremos. Então, temos 1 que multiplica o X, posso dizer, isto equivale a dizer 1 vezes
é de colocar ponto como vezes, porque tem um x aí. 1 vezes x é igual a resistência equivalente vezes y. Então, continuando com esta equação, nós podemos chegar à conclusão que resistência equivalente é igual a 1 vezes x, 1 vai sair, né? Porque 1 multiplicado por qualquer coisa dá aquela coisa. Então, tudo que vai sobrar é o x. Há de ser igual a x. Temos como resto o y, que está junto com a resistência equivalente. Então, significa que terá que passar por outro lado. Logo, há de vir dividir, porque lá estava multiplicado, sobre y. Então, resistência equivalente, agora novamente a esfera gráfica vermelha, resistência equivalente, sabemos que é igual a x sobre y. Posso repetir até? X sobre y, que equivale a dizer, x é igual a quê? X é a mesma coisa de resistência 1 vezes resistência 2. Então, em cima temos resistência 1 vezes resistência 2. E abaixo temos y. Y é resistência 1 mais resistência 2. Resistência 1 mais resistência 2. Então, podemos chegar à conclusão que isto não tinha que ser diferente. Resistência equivalente há de ser igual a resistência 1 vezes resistência 2 sobre resistência 1 mais resistência 2. Então, nós podemos usar esta equação por vez desta. Obviamente que isso vai depender de ti, né? Se você achar que isto daqui é mais simples de resolver, resolva. Se achares que esta aqui é mais simples, usa esta daqui. Nota, é impossível de nós usarmos com 3 resistências, multiplicar aqui por resistência 3, aqui mais resistência 3, isso vai dar errado. Só aceita com 2 resistências. Então, se tu quiseres calcular várias resistências, posso dar um exemplo aqui. Vamos lá supor que tu tens algumas resistências. Posso escrever algumas resistências aleatórias. Então, R1 que é igual a 5, R2 que é igual a 3, R3 que é igual a 8, R4 que é igual a 6. Lembra-se, a resistência equivalente sempre deve ser menor que a menor resistência. Então, a resistência equivalente deve ser alguma coisa menor que 3, porque a resistência menor aqui é 3. Então, a resistência equivalente tem que ser menor que 3. Então, lembra-se, isso só pode ser entre 2 resistências. Então, eu posso calcular essas duas primeiro, calcular essas duas, depois vir calcular essas duas. Ou posso calcular essas duas, depois vir calcular essas duas. Depois. Isso depende de mim, né? Então, vamos lá calcular essas duas. Eu sou de usar máquina calculadora. Então, nós sabemos que primeiro temos multiplicação. 3 vezes 5 vezes 3 dá 15, né? Então, posso dizer aqui que é 15 dividido 5 mais 3 dá 8. Dividido por 8 dá 1.875. Então, neste caso, temos que dizer que aqui dá 1.875. Então, podemos calcular essas duas de baixo. Então, 8 vezes 6 é igual a 48. Mas 8 mais 6 dá 14. Então, temos que dividir isto por 14. Então, vai dar 3.428. Isto vai dar 3.428. Então, temos essas duas resistências agora. Então, teremos que fazer também a multiplicação. Temos esse 3.428 vezes 1.875. Então, teremos aí o valor 6.46. Então, na multiplicação teremos 6.46 dividido temos 1.875 mais 3.43. Estou a aproximar para isso, né? Então, isso vai dar 5.305. Então, vai dar 5
1.305. Então só temos que dividir esses dois valores, que vamos ter a resistência equivalente do sistema. Então 6.46 dividido por 5.305, não é 8. Então dá 1.21 ou 22. Então a resistência equivalente desses todos aí vai dar 1.22. Acho que é isso. Ok. Então notem que aqui a resistência, eu disse, acho que é isso, porque já não me lembro do valor que vi na calculadora. Exato. 1.22 é exatamente isso. Então esta é a resistência equivalente dessas resistências. Se quiser pode usar aquela outra fórmula, mas de encontrar exatamente o mesmo valor. Então não tente usar 3 resistências nesta equação, há de ser impossível. Então substituir os dados na equação e tentar te explicar isso daí. Então dito isso, já sabem como nós havemos de fazer para ter a resistência equivalente do nosso sistema paralelo. Então só estava a vos explicar como é que se calcula a resistência equivalente. Então agora já podemos calcular. Então vamos ter aqui resistência equivalente ou resistência total igual a 100 sobre 10, porque teremos 10 vezes 10 em cima, depois dividido, eu de escrever aqui a equação para você não esquecer. Resistência equivalente há de ser igual a resistência 1 vezes resistência 2 sobre resistência 1 mais resistência 2. Você já sabe de onde é que vem essa equação. Então isso aqui é 10, 10. Então é 10 vezes 10 dá 100. 10 mais 10 dá 20. Então o resultado aqui vai ser 100 sobre 20. Então 100 sobre 20 é igual a 5. Então teremos aqui 5 ohms. Perfeito. Então já temos a resistência equivalente. Então agora podemos calcular a corrente em cada uma das resistências. Esse é o primeiro exercício. Então para isso temos que lembrar da conclusão. Em circuito paralelo, sempre a tensão é exatamente igual nas duas resistências. A tensão aqui é exatamente igual à tensão aqui, que é igual à tensão da fonte. Então a tensão da fonte são 25 volts. Então significa que temos 25 volts e aqui temos 25 volts. Então podemos dizer que a corrente no resistor 1 há de ser igual à tensão, é a forma, é só lembrar, estamos a calcular a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Então tensão sobre a resistência. Para isso vamos substituir os valores. Então para a primeira resistência nós temos 10. Então há de ser 25 sobre 10. Isto vai dar 2.5, né? 2.5 amperes. Então se formos a ver, a corrente para a segunda resistência há de ser exatamente igual, porque vamos ter o mesmo 25, que são 25 volts, e há de ser sobre 10, porque a resistência 1 é igual à resistência 2. Então eu só preciso dizer que a resistência, este valor é igual também à corrente na resistência 2. Perfeito. Nós já obtivemos os valores das correntes. Então depois eles pedem a potência. Então a potência, aquele I aí não faz parte, isto daqui pode sair. Então aliás, aqui não calculei a corrente total. A corrente total é praticamente a soma das correntes. Corrente 1 mais corrente 2. Circuito paralelo, né? Corrente total vai ser igual a I no resistor 1 mais I no resistor 2. Como você já acaba de ver, tudo há de ser igual a 2.5. Então 2.5 mais 2.5 amperes vão ser igual a 5 amperes. Então isto há de ser igual a dizer corrente total igual a 5 amperes. Mas por questão de segurança eu posso confirmar isso e que muda, porque para podermos saber é só dizer 25 dividido por 5, né? Que é usar os valores totais, que seria 25 volts, que é a tensão total, sobre 5 ohms, que é a resistência total. Então se você fazer 25 dividido por 5 há de ser igual exatamente aos 5 amperes. Então eu acho que nem preciso escrever isso daí. Então podemos continuar. Potência em cima do resistor 1 há de ser igual a tensão no resistor 1 sobre a corrente, agora já no resistor 1. Por quê? Porque a tensão, aliás, a resistência 1, a corrente pode ser diferente da resistência 2. Essa é a conclusão que nós tivemos. Agora são iguais só porque eles têm o mesmo valor da resistência.
mas as correntes podem ser diferentes. Já a tensão é igual, então nós nem precisaríamos dizer tensão em cima da resistência 1, porque sabemos que a tensão há de ser igual em todas as resistências. Ok, mas já que dissemos, vamos substituir aqui os 25. Desculpa, aqui não tem que ser dividido, tem que ser multiplicado. Estava a cometer uma falha, melhor que eu apague isto e de aproveitar logo e de apagar esta parte de cima também. Estava a cometer uma falha e temos aqui tensão multiplicado pela corrente da resistência 1, porque queremos o I1. Isto há de ser igual, nós sabemos que já que o valor da resistência é a mesma, então as correntes são as mesmas. Já que as correntes são as mesmas, nós podemos chegar àquela conclusão. Para não termos que calcular várias vezes, né? Potência em cima da resistência 1 é igual à potência em cima da resistência 2. Então nós não precisamos voltar a escrever. Então potência em cima da resistência 2, que é igual a dizer tensão multiplicado pela corrente em cima da resistência. Não importa se é na resistência 1 ou na resistência 2, porque sabemos que é exatamente igual. Mas não podemos deixar I só, não colocar o R, porque se colocamos I só, vamos dizer que é corrente total, e aí já a coisa é diferente, porque a corrente total é 25, e como nós sabemos aqui não havemos de usar 25. Então, tensão, aliás é 5, não 25. Tensão é igual a 25 volts, multiplicado pela corrente, que sabemos que é 2,5 amperes. Então, isto daqui há de ser igual, é só irmos na calculadora. Temos aí 25 volts multiplicado por 2,5 amperes dá 62,5. Então a nossa potência aqui vai ser de 62,5 watts. Então a potência em cima de cada resistência. Então se nós queremos a potência total, que é o P, podemos dizer que é a potência 1 mais potência 2. Ou seja, é a mesma coisa que dizer este valor vezes 2. Então, aquele que não tiver entendido, como eu havia dito, é só perguntar nos teus colegas que achas que é bom a matemática para te explicar. Então, a potência total aqui há de ser 125. 125 watts. Se quiseres, podes usar aquelas outras equações, como eu havia dito. Temos aqui a corrente ao quadrado, a corrente total neste caso, ele usará a corrente total, que são 5 amperes ao quadrado, dá 25, multiplicado pela resistência total, que é de 5, a de ser igual a 125. Aí está, que é a potência total. Então, já provamos este exercício também. Então, agora podemos ir no simulador e demonstrar essas coisas. Bom, nós temos circuito paralelo. Algumas pessoas podem ter dificuldades em entender o que é um circuito paralelo. Se for anotar, são praticamente dois circuitos série. Já se for anotar, este aqui é um circuito série, este aqui também é um circuito série. Se for a prestar atenção, eu posso colocar aqui 25 amperes. Ok, aqui 25 amperes. Aqui também 25 amperes. Então, se eu faço as medições aqui, vão ser exatamente as mesmas que eu hei de ter neste lado. Então, circuito paralelo é aquela que tem praticamente baterias independentes. É como se tivéssemos duas baterias. Mas é penoso. Nós temos, se uma bateria está 5 meticais, comprar duas baterias, estaríamos a gastar 10 meticais. Ou seja, estamos a gastar 5 meticais a mais. Logo, é preferível comprarmos uma única bateria e vir fazer a interligação desses sistemas assim. Ou seja, eu pego este condutor, coloco aqui e a outra ponta venho colocar aqui. Pego novamente outro condutor, coloco aqui, outra ponta venho colocar aqui. Pego um condutor, coloco neste ponto e a outra ponta venho conectar na bateria. Então nota que este lado positivo está a se dividir para esta lâmpada e para outra lâmpada. Então se eu pego novamente este condutor, coloco aqui e venho conectar aqui. Então este ponto positivo está a se conectar nesta lâmpada e nesta lâmpada. Por mais que eu retire este circuito aqui, este daqui vai funcionar, diferente do circuito série lá. Então isto é que é o nosso sistema paralelo. Então praticamente é mais ou menos querermos usar
uma bateria para várias lâmpadas e terem exatamente o mesmo nível de tensão. Entendem, né? Eu acho que conseguiram entender. Então, eu vou parar este simulador, estes circuitos para não nos atrapalhar. Então, ligo estes e lá temos. Então, aqui temos que ter 25 amperes. Aqui está. Aqui são 10 ohms. Aqui também 10 ohms. Perfeito. Então, podemos pegar a tensão e verificar em cima de cada bateria. Aliás, em cima de cada fonte. Carga, quer dizer. Aqui temos 25 em cima desta lâmpada. Temos 25 em cima desta lâmpada. Temos 25, ou seja, já provamos que a tensão é exatamente a mesma. Então a corrente, temos aqui 5, temos aqui 2.5, temos aqui 2.5. Também provamos que as tensões podem ser diferentes e a soma de correntes. Aliás, ia falar das correntes. Então, que são diferentes e pode haver soma de correntes. Neste caso são iguais só porque o valor das resistências é exatamente igual. Então, se for anotar, eu hei de modificar esta resistência porque já não hei de calcular mais. Então, eu posso modificar esta resistência. Notem que eu estou a aumentar a resistência e está a diminuir a corrente. Ou seja, se eu levo para aqui, ainda continuam os mesmos 2.5, mas aqui já temos 0 ponto alguma coisa. Então, se eu diminuo o valor da resistência, está a aumentar a corrente. Então, notem que agora já a corrente está nos 12, porque a resistência é de 2 ohms. Se a resistência for nula, isso nós consideramos curto-circuito. É como se eu tivesse ligado os condutores. Nota lá o valor da corrente, é um valor muito grande. Por isso que o curto-circuito é perigoso. Por quê? Porque é mais ou menos colocarmos uma resistência extremamente baixa. Vocês sabem que o condutor tem uma resistência baixa, certo? Então, se eu faço isto daqui, vai dar o mesmo efeito que eu já falar, de curto-circuito. Notem agora que até esta lâmpada não está a funcionar, porque praticamente já fundiu. Entendem, né? Então, o valor da corrente é basicamente o mesmo com aquele que nós vimos anteriormente. Ou seja, este é o curto-circuito, aquilo que vocês conhecem como sendo curto-circuito. Então, é corrente muito grande que está a passar, obviamente que nossos condutores, 1,5, 2,5, nem iam conseguir suportar isso. Então, iam se danificar, iam queimar a nossa instalação, iam queimar os disjuntores, ou, com sorte, o disjuntor ia arrear, mas se estiver bem dimensionado, né? O disjuntor há de arrear. Caso contrário, irá danificar mesmo o nosso sistema elétrico. Mas nota, assim que eu abri, esta lâmpada começou a iluminar normalmente. Por quê? Porque já saiu o problema do curto-circuito. Então, prestem atenção para não colocar uma resistência muito baixa numa tensão muito grande. Por quê? Porque isso vai criar o mesmo efeito com curto-circuito. Há de ser como se fosse o curto-circuito. Como é que posso provar isto? Com essa bateria, eu acho que é impossível, né? Porque essa bateria vai até 120 volts. Mas temos aqui uma outra bateria, já passei, que é a bateria de alta corrente, né? Então, se eu retiro isto daqui e coloco esta bateria, pode notar que está a indicar neste circuito como se tivesse curto-circuito. Por quê? Porque a resistência é de 10 ohms e a tensão é de 1000 volts. Então, a corrente que vai passar é extremamente grande. Então, é importante que vocês saibam aqui o quê? Que nós temos a equação da tensão, que nos diz que a relação entre eles, entre a tensão e a corrente, é diretamente proporcional. Então, quanto maior a corrente, maior será a tensão. Quanto menor a corrente, menor será a tensão. Então, temos também em relação à resistência. Então, são inversamente proporcionais. Isso nós podemos notar nesta equação. Isto em relação a isto são diretamente proporcionais. Se eu aumento isto aqui, é de aumentar a corrente. Então, com isto aqui é inversamente proporcional, porque ele está a diminuir, né? Então, se eu aumento isso aqui, isto aqui vai diminuir. Então, esta relação que nós pretendemos. O objetivo de eu vos dar esses exercícios todos é só para vocês entenderem esse princípio, porque nós sabemos trabalhar com cargas elétricas em movimento. Cargas elétricas em movimento é o quê? É corrente elétrica. Ainda recordam da conclusão do Oersted, né? Então, nunca percam o foco. Nós estamos a falar de eletromagnetismo agora. Estamos a falar de magnetismo. Estamos a fazer revisão da eletricidade, mas com o objetivo de eletromagnetismo. Então, vocês devem lembrar aqui que nós estamos a falar disto com a intenção de entender mesmo é a corrente elétrica e a relação que ele tem com os diversos componentes que o rodeiam, que é a tensão, que é a corrente,
Aliás, que é a tensão, que é a resistência e que é a potência. Então, isto daqui são algumas coisas que vocês podem saber. Ok, eu acho que este vídeo foi extremamente longo, então, exato, já são uns 30 minutos. Então no próximo vídeo eu vou fazer algumas práticas só para vocês poderem entender algumas coisas e voilà, teremos terminado esta sessão também, havemos de iniciar o eletromagnetismo. Dito isso, boa sorte nos vossos estudos, espero que saibam aquilo que vocês tiverem dúvida. Podem colocar aí no vosso grupo do WhatsApp e ajudem um ou outro. Eu não hei de responder de imediato, eu de esperar que vocês se ajudem primeiro. Se eu ver que vocês estão a se perder, aí sim hei de entrar para vos ajudar. Caso contrário, se vocês sequer estiverem a se ajudar, quem sou eu para vos ajudar se mesmo vocês não se ajudam? Então, ajudem-se para eu também poder vos ajudar. Bons estudos.